Olha, eu nunca contei o número de espécies que eu descrevi. O outro dia, por acaso, me disseram que só de répteis eu descrevi mais de 100, já passou de 110, uma coisa assim. Fora as de anfíbios, né? Então, quer dizer, eu devo ter descrito aí por volta de 180, 200 espécies, uma coisa assim, mais ou menos. E essas descobertas acontecem basicamente depois de trabalho de campo, né? Em alguns casos, a gente examina exemplares no laboratório, percebe algumas diferenças que nos levam a tentar investigar o problema mais a fundo no campo. Então, a gente planeja uma expedição e vai para o campo, né? E durante esses anos todos, eu fiz viagens assim extremamente importantes para descobertas. Uma delas, que eu mais destaco, por exemplo, é uma região ali do semiárido, da Caatinga brasileira, na região do São Francisco, uma área de dunas, né, de dunas continentais, o maior campo de dunas continentais da América do Sul está ali, não é? Uma área pequena, é uma área que tem o que mais ou menos 120 mil metros quadrados, não tem mais do que isso, né? E quilômetros quadrados, e ali eu descobri praticamente um ecossistema novo, né? Tudo que a gente pegava lá era novo, tudo, tudo, tudo. Adaptações que eram completamente desconhecidas para animais da América do Sul, do ponto de vista de répteis e anfíbios, mas a gente coletou mamíferos novos, aves novas naquela região, zilhões de invertebrados novos, não é? Por quê? Porque era uma área que tinha sido muito pouco mexida. Porque em ciência tem muito uma coisa de, quer dizer, você vai para determinadas áreas, ou pelo menos existia essa ideia, você vai, faz um trabalho de pesquisa numa determinada área, e aí começa a preencher mais ou menos espaços em branco. E depois você vai, não, nessa área já não vou mais, porque já todo mundo foi, não é? E de uma hora para outra você faz uma descoberta que abre um leque de possibilidades completamente novo. Foi o que aconteceu com as dunas do São Francisco. Eu fui para lá, eu estava estudando a sistemática de um grupo de lagartos aqui da América do Sul, no tempo que eu era orientado do Vanzolini, e eu percebi nas coleções que tinham duas espécies na mesma localidade, quando em todo o resto do domínio era uma só. E aí eu comecei a me perguntar, por que lá tem duas? Então eu quis ir lá para tentar fazer essa descoberta. E quando eu chego lá, eu peguei uma outra coisa, uma outra espécie de um grupo completamente diferente, do mesmo gênero, mas de um grupo completamente diferente, que era completamente desconhecido aqui para a América do Sul. E eu descrevi esse bichinho, né? E examinando a literatura para terminar o trabalho, eu comecei a perceber que, primeiro, aquele bicho estava na areia, não era um bicho saxícola que vivia em pedras, como a maior parte das outras espécies do gênero, que era um bicho arenícola, psamófilo, né? Estava vivendo em areias. E aí eu queria saber, como é que esse bicho foi parar na areia? Onde é que tem areia aqui perto? Aí comecei a olhar aquilo e, pesquisando na literatura, acabei descobrindo que a primeira coisa que eu descobri foi ler os relatos de viagem de São Francisco antigos. E o Richard Burton, não o ator, né, o explorador, né, num trecho do trabalho que ele escreve, do livro que ele escreve sobre São Francisco, ele fala, nesse trecho do rio, eu atravessei um pequeno Saara. E eu comecei a me perguntar, se o cara que atravessou o Saara está dizendo que tem um trecho do São Francisco que parece um Saara, é porque tem muita areia lá e eu quis ir para lá. Então, com o dinheiro da FAPESP, aproveitando uma sobra de um congresso também, eu acabei indo para esse lugar, botei o pé do lado de lá na duna do São Francisco e só peguei coisa nova. Primeira viagem foi só nova, e daí foram repetindo viagens. E eu fiz talvez umas 10 ou 15 viagens para as dunas do São Francisco, sempre pegando coisas novas. Então, foi um simples dado de coleção que estava no museu que abriu esse leque de possibilidades imenso para a gente descobrir uma fauna que era completamente desconhecida no coração da América do Sul e no coração das caatingas brasileiras, que era o domínio morfoclimático, o domínio paisagístico mais bem conhecido do ponto de vista herpetológico dos répteis e anfíbios na época. Por quê? Porque o Vanzolini tinha colocado vários cientistas para trabalhar na caatinga e fazer coletas maciças. Então, a gente tinha um conhecimento muito sólido daquilo.
Mas aquele tipo era um tipo de paisagem de exceção. Era um tipo de paisagem seco que persistiu durante a maior parte do tempo e muito mais, provavelmente, muito mais antigo do que a Caatinga mesmo. Essa expedição com o exército foi uma coisa que demorou bastante tempo, né? A gente começou a articular isso muito tempo atrás e acabamos conseguindo fazer a primeira expedição ao Pico da Neblina em 2017. Passamos 15 dias em Maturacá, que é na Baixa Amazônica, que a gente já conhecia muito bem de todas as expedições anteriores, e ali não teve praticamente novidade nenhuma. A gente coletou, quer dizer, a maior parte dos bichos que a gente coletou ali eram animais super conhecidos, com exceção de 3 espécies. 3 espécies ali eram novas, estavam bem na base do Pico da Neblina. E essa base do Exército, Maturacá, fica na base do Pico da Neblina. Quer dizer, dali até o lugar onde o Exército nos levou e nós acampamos, eram basicamente 18 quilômetros. Quer dizer, uma altitude muito diferenciada. A gente sai do nível de 100 metros e vai para o nível de 2.000 metros, né? E ali a gente encontra tudo novo também, né? Tudo novo, todas as coisas novas. Então, 2 famílias novas, vários gêneros novos, né? Uma série de espécies novas, de uma área que está inserida no meio da Amazônia, que tem uma paisagem completamente diferente da floresta amazônica, e as relações das espécies que estão ali em cima têm relações com a floresta atlântica, tem relação com os Andes, tem relação com os tepuis, quer dizer, aquelas montanhas isoladas do maciço das Guianas, mas não tem nada a ver com a Amazônia que está lá embaixo. Um padrão evolutivo completamente diferente daquele que a gente encontra quando nós estudamos, por exemplo, as montanhas elevadas da floresta atlântica brasileira. Então, se você vai para o Caparaó, que são as montanhas mais altas, para o Itatiaia, que são as montanhas mais altas, as áreas abertas que estão ali em cima, paisagisticamente semelhantes àquelas que a gente está encontrando nessas montanhas amazônicas, abrigam uma fauna que está diretamente relacionada com a fauna que está embaixo na Mata Atlântica, na floresta atlântica. Os animais que estão lá em cima, nas montanhas isoladas da Amazônia, não têm absolutamente nada a ver com a Amazônia que está embaixo, né? Por quê? Porque são isolamentos muito, muito, muito mais antigos, né? Dificilmente a gente faz uma viagem hoje em dia para qualquer região da Amazônia brasileira e outros ecossistemas brasileiros sem que a gente colete alguma novidade. Especialmente porque nós temos uma ferramenta que a gente não tinha no início da minha carreira acadêmica, por exemplo, que é a biologia molecular. Então a gente consegue, por exemplo, coletar tecidos, coleta amostras de tecidos e tem, obviamente, com isso a gente tem acesso ao DNA. Então muitas espécies que eram consideradas únicas assim e que de ampla distribuição, no momento que a gente começa a ter acesso ao DNA, a gente vai percebendo que, na verdade, aquilo forma um complexo de espécies. São várias espécies que têm as suas individualidades, que não se cruzam entre si, estão perfeitamente separadas do ponto de vista reprodutivo, né? Portanto, a gente consegue detectar essas novas espécies, coisa que a gente não fazia anteriormente, né? Isso aqui começou basicamente agora, de 1990, no final da década de 90 começou, né? E depois, então, hoje em dia não se faz mais nada sem isso, né? O pessoal começava a trabalhar com, não era sequenciamento, eles começavam a trabalhar com isozimas. Então se extraía o DNA, se separavam algumas enzimas, fazia as enzimas correr num padrão de corrente elétrica de eletroforese e conseguia separar as proteínas. E os primeiros trabalhos moleculares, na verdade, foram com base em isozimas, né? Em enzimas, né? E depois é que veio o advento do sequenciamento do DNA, né? Com enzimas de restrição e com uma série de outras coisas. Hoje em dia nós estamos na época em que já se sequencia o genoma quase completo. Se nós tivermos os dados de preferências térmicas dos animais que nós estamos coletando, associando isso aos dados ambientais, isso permite fazer inferências sobre o futuro dessas espécies no planeta. Por quê? Porque todas as espécies têm um limite de tolerância térmica,
né? E de umidade, de uma série de outras coisas. Tem limites de tolerância bióticos. Então, se você sabe que o limite de tolerância de uma espécie, o limite da existência de uma espécie é compatível com uma temperatura até X graus, por exemplo, digamos até 31 graus, né? Acima daquilo ela entra em estresse e ela pode morrer, não é mais a temperatura ótima para a sobrevida dela, ela pode se extinguir. Então, se o planeta começar a esquentar acima desses limites, boa parte dessas espécies vão desaparecer. Então, o que acontece, por exemplo, com a fauna que não é tolerante a uma temperatura muito quente, tá? Por exemplo, na floresta amazônica? Que alternativas é que elas têm se começa a esquentar muito? A mais óbvia, começa a subir a montanha. Então ela sobe a montanha, ela sobe a montanha, ela sobe a montanha. Mas as espécies que estão muito lá no topo, onde a diversidade já é muito menor, e o aquecimento global começa a piorar, os limites dela, de tolerância térmica dela já estão praticamente no limite, elas vão ter muito pouca área de escape. Então, se tiver um aquecimento global sério e subirem muito as temperaturas, elas vão poder subir um pouquinho. Mas elas não podem subir mais porque não tem mais chão. Chegaram no pico, chegaram no topo. Então, muitas espécies se acabam extinguindo por causa disso, não é? Então, esse movimento vertical das espécies ao longo dos ciclos climáticos, do Quaternário e ciclos climáticos anteriores, não é? Sempre aconteceram na história do planeta. E o que a gente tem de espécies hoje em dia é um conjunto de espécies que conseguiram tolerar as modificações ambientais que os grupos dos quais elas descendem, elas conseguiram superar. Muitas outras desapareceram. Então, se você olhar para trás, por exemplo, a megafauna amazônica, por exemplo, né? A megafauna amazônica é a megafauna de mamíferos, digamos, né? Boa parte dos animais se extinguiram. Se extinguiram muito possivelmente por questões climáticas, não é? Claro que pode ter tido intervenção, especialmente as últimas do homem, mas muitos se extinguiram por questões climáticas. Ou ao contrário, ou quando esquenta muito. Quer dizer, quando começa a esquentar demais, quer dizer, o bicho que tá na parte baixa, digamos, de uma área como a Amazônia hoje em dia, não tem para onde ir, não é? Então acaba se extinguindo. Então muitos se extinguiram também por causa disso. Por razões abióticas e muitos por razões bióticas, né? Porque se altera de tal forma a comunidade que está ali presente em função do extremo calor, como aconteceu, por exemplo, no ótimo climático do Mioceno e outros ótimos climáticos anteriores, muitas espécies desapareceram por causa disso. O Vanzolini é um sistemata de répteis, né? Basicamente ele trabalhava com répteis. E ele nunca mexeu com anfíbio, mas o Vanzolini gostava muito de lagarto, trabalhava com lagarto, e ele começou a estudar os lagartos do gênero Anolis e de um grupo que era um grupo de espécies chamado de Anolis chrysolepis, em toda a Amazônia brasileira, que se estendia em parte, era um grupo de mata, se estendia em parte até o Cerrado brasileiro. E tudo se chamava de Anolis chrysolepis, né? Então o que o Vanzolini fez foi começar primeiro fez uma grande campanha na Amazônia, porque a lacuna para fazer um trabalho como esse, a principal lacuna é o tamanho e a distribuição geográfica das amostras. Quer dizer, para você ter uma inferência sobre realmente o trabalho de evolução de um grupo de espécies, a amostragem geográfica é absolutamente fundamental. Então ele coletou em vários pontos da Amazônia brasileira e reuniu coleções da Amazônia de todos os outros países sul-americanos, né? E começou a contar escamas desses lagartos e a medir o tamanho do corpo. Foi uma coisa simples, naquele tempo não tinha biologia molecular, né? Então, o que fazia? Se contava escama, o número de escamas debaixo dos dedos, o número de anelas debaixo dos dedos, o número de escamas ao longo do dorso, o número de escamas em volta do corpo, né? O número de escamas supralabiais e infralabiais. Então, há várias medidas da cabeça, do comprimento da cabeça, da largura da cabeça, comprimento do tronco, comprimento da cauda,
comprimento das patas e assim por diante, né? E Vanzolini gostava muito de estatística e começou a fazer uma série de análises estatísticas com base nessa amostragem, nessa coleta de dados grande que ele tinha. E começou a perceber que existia uma coesão entre algumas localidades em determinados setores da Amazônia e uma separação brusca em algumas dessas áreas com outras áreas adjacentes ou não. Então ele começou a perceber determinados núcleos de concentração, que ele chamou de áreas core, né, áreas nucleares, né, onde havia uma homogeneidade na distribuição dos caracteres, né, que separava essas áreas de outras por algumas áreas de transição, ou brusca ou ligeira, não é? E o Vanzolini, o que ele falou? Começou a perceber, obviamente, que baseado também na história da literatura, porque nada, desde os gregos para cá, nada é novo também, né? Essas ideias surgiram e foram apagadas ao longo do tempo, mas ele começou a sugerir a hipótese de que a Amazônia tinha sido, porque eles eram animais de floresta, eram animais que entravam em regiões abertas, né? Então, ele sugeriu que, muito provavelmente, essas espécies, esses núcleos teriam permanecido florestados sempre e separados por áreas que eram áreas abertas, que eram desfavoráveis à presença dessa espécie, ao longo do Pleistoceno. Foi a hipótese que ele... Por que Pleistoceno? Porque, na altura, se imaginava, já se tinha evidência de que existiam algumas alterações climáticas com base no trabalho do Aziz Absaber, com base no trabalho do Bigarella, não é? com base no trabalho do Tricard, né? Que existiam umas certas descontinuidades na distribuição da floresta na Amazônia. Então existiam enclaves de cerrado dentro da Amazônia, enclaves de algumas áreas abertas dentro da Amazônia. E como é que eles teriam surgido? Justamente no momento em que o clima favoreceu a expansão das áreas abertas e a retração das florestas. Então, dando origem aos refúgios. E esse foi o modelo dos refúgios, como o Vanzolini sugeriu com o Ernest Williams, que era o colega dele americano. Os dois trabalhavam juntos. E quando eles estavam terminando o trabalho, eles receberam um manuscrito do Jürgen Haver, que era um alemão que trabalhava com a indústria petrolífera, né? E tinha trabalhado muito nas florestas do Peru, ele gostava de ornitologia, né? E ele dizendo que ele sugerindo então o modelo dos refúgios. E o modelo dos refúgios dele era baseado numa ideia mais ou menos parecida. Ele viu mapas de isoietas na Amazônia, com as linhas de precipitação na Amazônia, e ele disse assim, bom, olhando a distribuição de tucanos, ele viu também que os tucanos também mostravam um padrão parecido. E ele falou, olha, então, o que deve ter acontecido durante as fases de clima mais frio, provavelmente, mais quente, provavelmente essas áreas se retraíram e as áreas que têm as isoietas mais altas permaneceram florestadas, ao passo que as outras se retraíram, né? Agora, isso foi muito importante porque derrubou uma primeira ideia que existia em ciência até então, de que a grande diversidade dos trópicos se devia a uma muito longa estabilidade ao longo do tempo. Quer dizer, durante muito tempo não mudou nada e as espécies puderam ir se modificando ao longo do tempo. Quer dizer, mas não existia essa hipótese de barreira geográfica, né, dos refúgios. Essa foi a grande sacada e a grande mudada de paradigma, né? Foi um período bom e ruim ao mesmo tempo. Eu me dava muito bem com o Vanzolini, sempre me dei muito bem com o Vanzolini enquanto eu fui aluno dele. Tive uma briga lá, dessas que briga com o orientador sempre, mas passou um mês depois a gente fez as pazes e tudo.
Me dava super bem com o Vanzolini, todo dia a gente tomava cachaça, sabe? 6 horas da tarde, depois das 6 horas da tarde a gente ia lá, eu ia lá para a sala dele, a gente ficava bebendo, tomando cachaça e contando história, e discutindo trabalhos e fazendo uma série de coisas. Mas, obviamente que eu sabia que o Vanzolini é uma pessoa difícil, o Vanzolini não é uma pessoa fácil, né? O Vanzolini é uma pessoa muito... ele era, por um lado, é uma pessoa muito sensível, sempre foi uma pessoa muito sensível, e por outro lado, ele era uma pessoa talvez agressiva com outras pessoas para proteger a sensibilidade dele, né? Então, quando eu fui ser indicado para ser diretor do museu, eu lembro que o Vanzolini falava para mim quando eu disse assim, não sei, ele falava, Miguel, você vai querer ser o diretor do museu? Vai ser, né? Eu falava, não sei. Ele falou, você vai querer então que esse povo me ponha daqui para fora? E eu falei assim, porque ele sabia que as pessoas não gostavam dele lá. E eu falei para ele assim, não, Vanzo, fica sossegado, mas eu estou imaginando que você está com medo de fazer de que façam com você o que fizeram, o que você fez com os outros, né? Com alguns outros. Porque ele, era, de certa maneira, era assim, acabou o trabalho de um sujeito, ele botava para fora, não queria saber, né? Mas eu sabia, eu falei, não, no fim das contas, aí eu pensei e falei, bom, você, mas eu sabia que aquilo ia me custar a amizade dele. Porque eu tinha determinados princípios sobre os quais eu não passo por cima, né? E foi justamente essa razão que a gente acabou brigando, né? Quando era diretor do museu, porque tinha coisas que, sabe, o Vanzolini achava que a coleção era dele, né? Mas foi um período muito bom, eu acho que foi um período muito bom para o museu. A gente conseguiu colocar o museu nos trilhos, que o museu ficou durante muito tempo. O Vanzolini praticamente não tinha contato com a reitoria, né? Então a gente consegui recompor o orçamento do museu, continuei fazendo expedições. Basicamente o trabalho que eu faço hoje é uma certa continuidade do trabalho que o Vanzolini começou, quando ele começou com as grandes expedições na Amazônia e tudo, né? Quer dizer, eu trabalho em todos os ecossistemas brasileiros, né? Era um trabalho extensivo de coleta, justamente para melhorar a amostragem do museu para permitir trabalhos de grande envergadura, né? Coisa que a gente tinha pouco acesso, porque se você não tem uma representatividade geográfica boa, você não consegue fazer grande coisa, né? Então a gente ia preenchendo lacunas. E foi nesse sentido, foi um momento muito bom. Mas ele era uma pessoa difícil. Ele era uma pessoa muito inteligente, pessoa com uma capacidade de análise, de síntese, de análise fora do comum, com uma memória muito boa, um contador de histórias como ninguém, né? Mas tinha lá os seus problemas. Eu me sentia muito mal, muitas vezes, ao ver como ele, às vezes, tratava as pessoas assim na minha frente, sabe? Ele era, quer dizer, mas era assim, mas era uma pessoa absolutamente genial e que mudou completamente a história da zoologia no país, sabe? Mudou completamente. Quer dizer, a gente passou a ter uma visão evolutiva com o Vanzolini que não existia, né? Que era muito uma escola francesa e uma escola alemã, sabe? Ligada a uma anatomia por si, mais nada, sem pensar em implicações evolutivas, né? E o Vanzolini não, o Vanzolini abriu a cabeça dessa geração, né? Tanto é que ele orientou gente em todas as áreas do conhecimento, né? E eu me sinto privilegiado por ter estado com ele, por ter visto várias dessas expedições, embora eu não via, por exemplo, para a Amazônia com ele eu nunca fui. Eu fui uma vez com o Vanzolini para Caatinga. Em Harvard, Vanzolini teve com os maiores expoentes da evolução. Ele teve com o Ernest Mayr, ele teve com o George Gaylord Simpson, ele teve com o Ernest Williams, ele teve com John Philip Darlington, que era o maior zoogeógrafo da época, na altura, ele teve com Albert Sherwood Homer, que era o maior paleontólogo, né, e que era o orientador dele, e teve com algumas pessoas com as quais ele não se dava também, pelas quais, justamente em função disso, é que ele acabou, talvez, se fechando. Sem paixão você não faz nada nessa vida, né? Então o Vanzolini é apaixonado pela Amazônia, do mesmo jeito que eu sou apaixonado pela Amazônia ou pela natureza de maneira geral, né? E por evolução. Ele também era um cara muito curioso, queria saber o que tem aqui, o que tem ali, parará, né?
E o Vanzolini, então, planejou, junto com a FAPESP, então, planejou essa expedição permanente da Amazônia e pediu a compra dos 2 barcos para viajar permanentemente pela Amazônia. O que estava por trás disso? A mostrar, ele tinha um grupo de pessoas no Museu de Zoologia na altura, eram jovens, basicamente jovens, muitos dele ele mesmo tinha colocado ali. Então vamos inventariar os peixes, não é? Levo um grupo para inventariar os peixes, eu ajudo, os répteis e anfíbios, as aves, os mamíferos, os invertebrados também. A gente, com colaboração de pessoal da Amazônia, vai conseguir fazer coleções espetaculares. Vamos escolher um rio por cada expedição, a gente faz um rio, um trecho importante do rio e vai mostrando assim para ver a diferenciação da fauna ao longo dos rios. Por que isso? Porque os rios são a maneira de locomoção na Amazônia, até hoje, né? Até hoje o meio principal de transporte são os rios, né? Então você anda, os barcos eram fundamentais por causa disso. Então você andava pelos rios amazônicos e você ia mostrando a fauna deles e vendo a diferença deles para outros rios. Então isso era uma coisa fundamental. A segunda coisa fundamental, ele já tinha um grupo de pessoas, mas ele queria também aprimorar a formação dessa gente. E para aprimorar a formação dessa gente, não era só a presença dele no campo com eles, era trazer outras pessoas de fora. Então muitos cientistas importantes vieram para participar da expedição permanente da Amazônia, muitas vezes com o Vanzolini, né? E muitas vezes o Vanzolini deixou os barcos na mão dele, por exemplo, deixou os barcos com o Russell Mittermeier para trabalhar com as tartarugas da Amazônia e levando algumas outras pessoas do museu e outras pessoas na expedição, né, quando ele não podia ir. Trouxe, sei lá, franceses trouxe poucos, trouxe o Grasset, mas trouxe pessoal do American Museum, trouxe pessoal de vários museus importantes, trouxe o Robert Trivers, que foi um sujeito, aluno do Ernest, que foi um sujeito absolutamente fundamental para desenvolver o trabalho do Darwin sobre a seleção sexual, o investimento parental, fez um trabalho clássico até hoje, maravilhoso, né? E o Vanzolini colocava essas pessoas nas expedições para enriquecer o ambiente de formação intelectual das pessoas, né? Levava pintores também, então Zé Cláudio, por exemplo, foi, né? Outros foram, né, com ele. E isso, quer dizer, tornava aquele ambiente intelectual extremamente interessante e atrativo. No começo, quer dizer, aquele pessoal mais novo do museu, no começo, ia e participava sem problema, vários funcionários. Mas à medida que você sabe como são as coisas, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando mais com umas manias. Então algumas pessoas já não aguentavam muito mais o jeito, e foram saindo fora, não quero ir, não dá por causa da família. E as pessoas passaram a ter família, filhos, então não estavam sempre disponíveis para ir, porque ele tinha uma vida onde o foco principal era o trabalho, né? Era o trabalho. Ele tinha lá a casa dele com a mulher, com os filhos, mas o foco principal do Vanzolini era o trabalho, né? Ele sempre foi muito carinhoso, parece que nunca deixou faltar nada para os filhos, mas o foco principal dele era o trabalho. Até sábado ele ia para o museu, só domingo é que ele ficava em casa vendo o jogo de futebol lá, não é? Essa cobertura geográfica da Amazônia brasileira passou a mudar completamente a perspectiva de ciência, porque a gente começou a perceber que, né, que a diversidade era muito maior do que a gente imaginava. E por que não se fez, por que ele não fez tantos trabalhos sobre aquilo, sobre as coletas que ele realizou? Porque ainda faltava amostragem, e ainda hoje falta amostragem para vários grupos, né? Então, era na espera disso, mas um mérito imenso dele foi justamente de reunir material com uma amostragem geográfica cada vez maior em terras da Amazônia, com a Expedição Permanente da Amazônia, que hoje estão permitindo fazer trabalhos assim sensacionais. Além disso, envolvia a comunidade. Quer dizer, o Vanzolini não era um cara de sair no campo para coletar, né? Ele me disse isso várias vezes. Eu nunca fui bom de campo, né? Mas ele ia para o campo e ele chamava a criançada. Naquele tempo fazia aquele mercadinho de lagarto, de cobra, chamava e pagava lá. E fazia fila de menino pegando os bichos, pegava os bichos comuns, é verdade.
Mas isso é extremamente importante também, né? E no meio vinham algumas coisas raras, né? E nisso ele acabou participando, engajando muita gente em pós-graduação, né? Formou gente em praticamente todas as áreas, né? Até em história, né? O Vanzolini formou gente em todo mundo, em todas esses domínios. E o trabalho que eu faço é continuar isso. Quer dizer, quando eu fui diretor do museu, uma das coisas que eu pensei foi, olha, uma das coisas que falta em qualquer museu sul-americano e brasileiro é uma representatividade mundial. O Museu de Zoologia até tinha muito disso, porque o Vanzolini, ele era para mim, era o melhor curador de coleção que já existiu até hoje, de longe, né? Do ponto de vista da coleção, né? Ele começou a fazer permutas espetaculares. Quando eu estava na França, logo que eu fui para a França, já que eu estava no museu, eu fui logo depois para o Laboratório de Anatomia Comparada do Museu de História Natural de Paris e para o Laboratório de Ecologia da École Normale. E no Laboratório de Ecologia, eu estava trabalhando com o Barbeau, e eles tinham acabado de fazer, com o Lamotte, que era o diretor da escola na altura, uma expedição imensa na Costa do Marfim, de coleta de répteis e anfíbios. E eu comecei a mexer com répteis e anfíbios das savanas de Lambto, né? E eu vi, depois eu perguntei, depois que a gente terminou o trabalho, eu perguntei para o Barbeau, o que a gente pode fazer com isso? Ele falou, jogar fora, não queremos saber. Falei, jogar fora? Posso pegar? Pode. Peguei, empacotei aquilo e comecei a mandar para o Vanzolini. Séries assim, mas imensas. E o Vanzolini, com aquele material, ele fez séries para permuta e permutou com vários museus do mundo. Então a gente tem fauna da Austrália, a gente tem fauna da África, a gente tem fauna da Ásia, a gente tem fauna norte-americana, que ele já tinha os contatos e fazia de vários países sul-americanos. Ele pagava dinheiro do bolso de música, né, para comprar coleções de alguns coletores que coletavam para ele no Chile e na Argentina, né? Então a gente tinha essa representatividade mundial, mas para aquela época. Para o nosso tempo, com o advento da biologia molecular, faltava o quê? Faltavam espécimes, séries de espécimes para desenvolver estudos de anatomia e várias outras coisas, e material genético. Então, essa preocupação, logo que eu saí, eu falei, eu vou colocar num projeto algumas viagens para a África, ocidental e oriental. As coleções zoológicas são uma ferramenta fabulosa para educação e para planejamento do trabalho científico. Então, por exemplo, se você tem um aluno que está super interessado, é um cara bom, ele vê um artigo lá acabou de sair um artigo no Science sobre, o tuatara, né, da Nova Zelândia. E o cara faz uma série de coisas que ele diz assim, não, isso aí eu não concordo, não é possível. Mas ele quer ver o bicho, ele não tem o bicho na mão. Então ele esquece de fazer o trabalho, acabou, ele deixa para lá, entendeu? Então você, para planejar um trabalho, você tem que ter acesso ao material. Ou criticar um trabalho que foi feito com biologia molecular, se você não tem esse material, você não pode tocar a coisa em frente. Então, essa é uma grande vantagem que o pessoal que está no exterior ainda tem, porque eles têm acesso a coleções mundiais. Então eu comecei aí, comecei falando com o Ernei, comecei indo com o Ernei Camargo para Moçambique, depois com o Ernei Camargo para Guiné-Bissau, voltei, e hoje a gente tem no Museu de Zoologia uma coleção representativa da África Oriental e Ocidental de répteis e anfíbios, que é maravilhosa, com tecido, com material genético de tudo. Quer dizer, e a gente precisa ampliar isso de uma maneira para outra, porque era uma deficiência muito grande que o país tinha, né? Então, ainda hoje em dia, você precisava de, eu estou precisando de tecido de um camaleão para... Aí você vai escrever para fora, é complicado, os caras não vão te mandar. Aí você tem o material aqui, sabe? Ou eu quero comparar, por exemplo, e comecei isso querendo comparar o que acontecia, por exemplo, com alguns lagartos que vivem em lajedos na Caatinga,
E o que acontece com lagartos que são ecologicamente idênticos, embora de famílias completamente diferentes, que vivem em ambientes similares na África Ocidental e Oriental. E hoje, se a gente quiser fazer isso, a gente tem um material aqui na mão e dá para fazer e dá para descrever. Quer dizer, a gente coloca os brasileiros num patamar de ciência diferente, né, e diferenciado que eles tinham até então. Ou seja, eles têm muito mais independência intelectual hoje para produzir esse tipo de trabalho do que se tinha antigamente, né? Essas expedições são expedições muito caras, porque chegar numa área inacessível como essa é impossível sem o apoio do Exército. Aliás, foi uma parceria fabulosa que a gente fez com eles, porque você vê, nós vamos fazer mais uma expedição daqui em novembro de 2025, a gente já está planejando mais uma. Eu estou pedindo um novo temático para a FAPESP para fazer essa expedição. Por quê? Porque, primeiro, exige muito planejamento. Você imagina a altura daquelas montanhas, né? Passa dos 2.000 metros, numa área onde não tem nada em volta, zero em volta. Tem umas aldeiazinhas, Yanomamis, assim, isoladas no meio do mundo sem nada. Não dá nem para pousar helicóptero ali. Porque se você pousar um helicóptero numa aldeia daquelas, se não tiver uma área aberta longe, você destelha tudo, né? Com o movimento da hélice, né? Então, eles têm que fazer, para essa última do Imeri, só para vocês terem ideia, eles fizeram 8 campanhas de reconhecimento para conseguir realizar a expedição. 8. Nós fomos na 9ª. 8 por ar, por terra e fluvial. Porque envolvendo quantos? Envolvendo um batalhão do Exército, envolvendo 100 pessoas, 100 militares, ou 110 militares, uma coisa assim. Sendo que 21 ou 22 ficaram conosco lá em cima durante toda a expedição. Quer dizer, não é uma coisa fácil. E nós, a FAPESP pagou a maior parte dos gastos que a gente teve, que o Exército pediu, a gente pagou. Agora, a gente não pagou a gasolina, não pagou o combustível. Pagar o combustível, pagar o helicóptero, é uma loucura. O helicóptero que nos leva lá para cima, que é um Jaguar, um Cougar, um desses helicópteros, custa, a hora de voo dele é $9.000. Você imagina, para realizar essa expedição, foram aí por volta de 40, 45 horas de voo. E foram mais de R$2 milhões, só de combustível. Uma área completamente inacessível. Ou seja, num trecho de 40 quilômetros da Serra do Imeri, só esse ponto que eles encontraram é que permitia o pouso. As outras, eles subiam, foram falar com os Yanomami, não, nós não vamos lá em cima é muito difícil, não tem passagem, é muito íngreme, não tem comida. Então eles tentaram por terra, subir 2 ou 3 vezes, chegaram até 900 metros, só que o acampamento que a gente queria era perto dos 2.000. Então não teve jeito. Então teve que descer com içamento mesmo do helicóptero, né? Para conseguir fazer isso. E para levar depois o material coletado, é pouca coisa? Para trazer? É. Ou para levar o... Não, para fazer esse trânsito. Ah, não, é super complicado. Foram várias e várias expedições. Olha, na Neblina, saindo de Maturacá, na Neblina foram... eu acho que no 7º voo, porque eles levaram muita coisa. Eles levaram gerador, vários geradores, levaram freezer, levaram as barracas todas. Você deve ter visto o acampamento nas reportagens, né? Um acampamento espetacular que eles montaram. A gente tinha médico, né? Precisava, né? A gente tinha médico, a gente tinha cozinheiro, né? Tinha um assistente de enfermagem, tinha os guias de campo, entre os vários militares que estavam ali, tinha um operador de telecomunicações, né? A gente tinha internet lá em cima. Senão não dá para trabalhar, né? Não dá para trabalhar ou não rende, né? Então, quer dizer, para fazer um gasto desses tem que ser uma coisa bem feita. Agora, você vê, a gente volta com famílias novas, né? Vem uma série de coisas novas de lá da Neblina e aqui da Serra do Imeri a mesma coisa, um monte de coisa nova, né? E sem falar que tem muita coisa que a gente não sabe nem... Por exemplo, nós pegamos um girino de um anfíbio
A gente hoje em dia consegue sequenciar, então sequencia, a gente imaginou que era a mesma coisa, não. É de um bicho que a gente não pegou. É de um bufonídeo, de uma família que a gente não pegou, que a gente não pegou o adulto. Quer dizer, está por lá. E certamente ficou alguma coisa, né? Apesar de ser um grupo grande, né? E um grupo que é uma coisa que não é fácil de fazer no Brasil, um grupo multidisciplinar. Porque eu falei, se eu for fazer uma viagem como essa, não pode ser só para mim, né? Então eu convidei o pessoal de aves, eu convidei o pessoal de mamíferos, de répteis, de anfíbios, da botânica, da parasitologia, e a gente coletou os invertebrados. E agora na próxima eu quero levar um paleontólogo também, para furar aquilo, para tentar datar aqueles sedimentos ali, né? Tem que ser assim, né? Explorar essas áreas é um grande investimento, mas é um retorno espetacular. Hoje a gente tem, por exemplo, informações sobre aquela região norte da Amazônia que a gente desconhecia completamente. Imagina, famílias ali que estão isoladas há mais de 35 milhões de anos, completamente desconhecidas, né? Imagina o que tem nas outras áreas que são desconhecidas. Eu vou fazer mais uma, depois eu paro. No tempo que eu fazia o doutorado com o Vasolini, você contava nas duas mãos o número de herpetólogos que tinha no Brasil. Você tinha um congresso brasileiro de herpetologia, você ia lá, eram 50 pessoas, 100 pessoas, parará. Hoje em dia você vai num congresso de herpetologia, tem 1000 pessoas, né? Tem 1000 pessoas, dependendo do lugar, mesmo em lugares difíceis e caros para os alunos irem. Quer dizer, muita gente, quer dizer, a comunidade cresceu muito, de todos os sentidos. Quer dizer, isso que é avanço de pós-graduação, avanço de coleções científicas, é o fomento à pesquisa, que é super importante, né? Um dos problemas sérios que a gente tem com fomento à pesquisa hoje em dia aqui no Brasil é simplesmente dar vazão para esse pessoal super bem formado que a FAPESP faz. Imagina, a FAPESP forma um cara aqui, fica aqui no meu laboratório, ou no laboratório de outra pessoa aqui em São Paulo, por exemplo, ou no laboratório do Célio, sei lá, né? O sujeito veio de, sei lá, faz de conta que ele veio do Acre, né? Ele vem e fica aqui. Fica aí, aprende um monte de coisa, desenvolve técnicas maravilhosas, vai para fora, faz o BEP, faz um monte de contatos internacionais, aí volta para cá. Quando ele volta para cá, defende o doutorado dele, ou o pós-doc dele, e acaba indo para uma universidade do Acre, volta para lá, para a terra dele. Na terra dele, ele não tem um programa de pós-graduação eficiente, ele não tem acesso à bolsa de iniciação científica, ele não tem acesso a recursos para pesquisa, ele não tem acesso para... Aqui ele aprendia até por osmose, porque de uma hora para outra aparece nesse laboratório aqui um cara dos Estados Unidos, ou um sujeito da França, um sujeito da Austrália, entendeu? Então ele aprende com essa gente, quer dizer, isso complementa a formação dele. Tudo isso graças a quê? Todo o apoio de investimento que a FAPESP tem colocado aqui. Quando o cara volta para a terra dele, num lugar que está sem praticamente nada, essa engrenagem maravilhosa que a FAPESP criou começa a criar dente. Então já não começa, mas começa a criar dente nessa roda. E essa roda já começa tac, já não começa a rodar mais direito. Se isso demorar muito tempo, o cara se torna anacrônico rapidinho, sabe? Ele se torna anacrônico e vai... Quer dizer, parte do investimento que foi feito nele foi perdido, porque ele não teve como dar continuidade a isso, né? Que é uma coisa fundamental, né? Eu não sei como é que se resolve um problema desse no país, mas uma ideia que eu tinha e que eu acho que eventualmente funcionaria é que deveria ter um curso de pós-graduação virtual para a formação de recursos humanos, sabe? Onde uma pessoa, por mérito, mesmo sem estar credenciado em um curso no lugar para onde ele está indo, ele poderia ter, pelo menos, sabe, 1 ou 2 alunos de iniciação científica
e um dinheirinho mínimo para começar o projeto e seguir em frente. Porque senão a gente está perdendo o passo. Daqui a pouco tem 4 dentes na máquina e ela para, né? Então esse é um problema muito sério. E o problema é que um país das dimensões do Brasil tem que encontrar uma alternativa. Quer dizer, o que eu estou falando é uma hipótese boba, pode ser boba, mas um país das dimensões continentais do Brasil tem que encontrar como resolver isso. Quer dizer, você não pode perder recursos que foram investidos com muito custo do povo, que foram investidos com muito custo aqui, né? É fundamental que se encontre uma solução para isso. E a solução para isso não é só da FAPESP, é da FAPESP e das inúmeras outras agências de fomento à pesquisa do país. É da FAPESP, é da FINEP, é do CNPq, é da CAPES. Todas elas têm que se reunir conjuntamente e pensar numa maneira de resolver esse problema. Como é que nós vamos fazer para que recursos que foram empregados na capacitação de recursos humanos altamente qualificados não venham a ser perdidos em pouco tempo? E a gente conseguisse maximizar o seu aproveitamento. Maximizar o aproveitamento na formação de um doutor é que ele dê sequência ao trabalho dele. Quer dizer, não pode ser um cara chegando, aqui não tem nada, não tem como fazer isso, estou dependendo disso, não tem dinheiro para nada, sabe? Então, esse é um problema que o Brasil, se o Brasil quiser ocupar um espaço de destaque entre as nações um dia, é um problema que tem que estar resolvido, tem que estar equacionado. E não é um problema trivial, porque, sabe, a gente não tem a infraestrutura que o dinheiro que os Estados Unidos têm e que a China tem, não é? E a gente não tem, a gente tem a dimensão continental que a maior parte dos países da Europa desenvolvida não tem. Quer dizer, é muito mais fácil resolver o problema a nível de França ou de Alemanha do que resolver a nível de problema de Brasil. E a FAPESP não pode resolver o problema só, ela tenta resolver o problema só a nível de São Paulo, como agem lá fora. Mas o problema é que São Paulo está inserido no Brasil, e São Paulo é a porta de chegada de muita gente de estados e de regiões brasileiras que são empobrecidas e que vão enviar para lá gente que foi formada aqui com alta qualificação para atuar e que vão atuar sem condições e que vão perder parte desse investimento.